Graças a Deus, irmãos. Bom estar novamente com vocês. Bom, vamos aos nossos avisos, né? A nossa reunião de estudo bíblico e oração continua online às quintas-feiras, às 20 horas. E aí você pode entrar em contato com Márcia, com Cláudia, elas dizem como você pode participar. Assim como a reunião da juventude aos sábados, às 19 horas. Podem entrar em contato comigo, com o Lucas, com Paulinha. A gente lhe coloca lá. Na semana que vem, no domingo, às 10h20, nós temos a reunião de casais. Online também. Então aí você pode falar comigo e com certeza pode participar, ou poderá participar. Então, temos 2 aniversariantes essa semana. No dia 28, Vitorinha, né, filha da irmã Rosângela, está aniversariando. Elas estão em São Paulo agora, mas dia 28, Vitória aniversaria. E no dia 30, seu Flávio, cadê seu Antônio Flávio? Tá ali. A minha oração é que o Senhor esteja colocando sempre nos seus lábios palavras poderosas, todo amor, toda graça, unção do Senhor estejam sempre com vocês. E no dia 3, ou seja, sábado que vem, estão em aniversário de casamento Lucas e Paulinha, né? Bodas de papel, 1 aninho. Daqui para o final do ano a gente vai ter uns 3 ou 4 casais comemorando um ano de casamento, né? 2020 foi um ano abençoado para Betânia. Eu fiz, parece, 4 ou 5 casamentos entre junho e dezembro. Enfim, a gente está falando sobre Romanos capítulo 4, nos versos 16 a 18. Você pode ir abrindo. Eu estou falando sobre fé desde o dia 16 de maio. Falei sobre a fé e a consciência do fazer no dia 16. No dia 23, a fé e a simplicidade consciente. No dia 30 de maio, eu falei sobre a fé em sua simplicidade incômoda e esclarecedora. Aí no dia 6 de junho, eu falei sobre a fé e o chamado à humildade. No dia 13, a fé e responsabilidade da vivência. E na semana passada, eu falei sobre a consciência do verdadeiro status, tentando encaixar o ser humano dentro dessa estrutura que estamos falando para podermos aprofundar o assunto. Então, falei sobre a consciência do verdadeiro status, disse que o humano é da ordem dos extraviados, a fala humana é fala egoísta e seu andar é andar no sentido também próprio do ser humano, e não existe aparência de servo, né? Nesse sentido, tá? Estou falando hoje sobre um exemplo de humanidade consciente. Depois de falar de fé, trouxe uma fala sobre o ser humano, e eu quero trazer um exemplo de exercício de fé para que nós possamos entender mais ou menos o que eu quero, aonde quero chegar. Então, eu estou trazendo o exemplo de Abraão, né? Pela manhã eu falei que Abraão tinha os ouvidos voltados à promessa, e falei que a existência das coisas, ou que Deus traz à existência as coisas que não existem. Eu quero dar continuidade agora. Romanos capítulo 6, os versos 14 a 16. Romanos 6, 14 a 16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu,
o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Eu queria trazer agora a prática desse exemplo de Abraão para nós, porque falando a semana passada, né, eu disse que conversando com muitas pessoas, elas reclamam, falam de injustiças, né? E eu trago o exemplo de fé de Abraão para que nós também possamos entender, né, que esperança é essa que Abraão vive, ou que Abraão fala, e continua falando até hoje através de sua história, né? Então, nesse sentido, eu queria trazer um exemplo maior para nós. Aí eu quero dar continuidade falando que viver em esperança aplaca a ansiedade. Irmãos, aí vai de novo. Eu convivo com problemas devidos à ansiedade todos os dias de minha vida, né? Quando eu atendo tanto pessoas no consultório quanto em termos de aconselhamento pastoral. Ansiedade é uma palavra que está sendo muito falada, se falando muito dela hoje. A gente vive momentos difíceis, tá? E quem espera no Senhor, literalmente aplaca a ansiedade. Veja Romanos 4,18, eu vou repetir. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. O que quer dizer contra toda esperança, em esperança creu, né? O que quer dizer isso, Emilson? Na realidade, o texto bíblico está falando que Abraão agiu na esperança de Deus contra a esperança humana, né? Imagine no milagre para a sua vida. Geralmente os milagres que a gente pede são milagres possíveis, né? Por exemplo, eu espero, né, um dia fazer meu mestrado. Esse é um milagre possível, né? Para mim continua sendo um milagre, mas é um milagre possível, né? Mas um milagre impossível é alguém, por exemplo, contrair uma doença fatal, né? E de repente os médicos desenganarem, dizerem que não tem mais saída, é só esperar o momento e essa pessoa ser curada, né? Esse é o milagre que eu estou falando, tá? Esse é um pedido impossível, né, aos olhos humanos. Então perceba aqui que é disso que o texto está falando, tá? O que é contra toda esperança, a esperança creu? Veja, eu vou citar agora o mesmo texto de Romanos 4,18, na versão fácil de se ler. O texto bíblico diz assim, na versão fácil de se ler: não havia esperança alguma de Abraão vir a ter filhos, mas ele teve fé em Deus e continuou a esperar. Vou repetir. Não havia esperança alguma de Abraão vir a ter filhos, mas ele teve fé em Deus e continuou a esperar. Por isso veio a ser o pai de muitas nações, conforme Deus lhe tinha dito, você vai ter muitos descendentes. Eu quero ler um texto que eu já li pela manhã, tá? O texto da conclusão da mensagem pela manhã, mas eu quero ler com o objetivo de entendermos viver a esperança, ou contra a esperança, em esperança crer, tá? Romanos capítulo 4, nos versos 19 a 22, Romanos 4, 19 a 22, o apóstolo Paulo diz
que Abraão reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Tá? Então, aqui temos um corpo que já não pode mais fertilizar, né? E um corpo que sequer um dia teve semente para ser fertilizada. Tá? Mas aqui também já tinha alguém de idade quando o útero já estava morto. No original é mais ou menos assim. No verso 20, a gente está em Romanos 4, 20, o apóstolo Paulo diz que mesmo assim Abraão não duvidou. No 21 ele diz, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então vejam, que Abraão tinha consciência de que não podia ter filho mais, e que Sara também assim, da mesma forma, né? Mas ele mesmo assim creu naquilo que Deus diz para ele. Então, era uma consciência da dependência de Deus, irmãos. Era uma consciência da dependência de Deus. Veja João capítulo 5, aliás, capítulo 15, verso 5, João 15, 5, o apóstolo João traz as palavras de Jesus Cristo, dizendo, eu sou a videira, vocês os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim nada podeis fazer, tá? Então, nesse sentido, a gente está vendo alguém que tem a consciência que não pode fazer nada para mudar a sua situação, mas crê claramente naquilo que Deus prometeu. E essa promessa é algo impossível de acontecer literalmente, tá? A fala do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, no verso 7, explica por quê. 2 Coríntios 5, 7, o apóstolo Paulo diz que vivemos por fé, não pelo que vemos. Vivemos por fé, não pelo que vemos. Essa era a esperança de Abraão naquele momento, né? Simplesmente entender que o que via naquele momento eram dois corpos que de repente não podiam frutificar, fertilizar, né? E mesmo assim ele continuou crendo. É isso que a Bíblia fala sobre contra a esperança, em esperança creu. Isso faz com que você baixe a ansiedade. A sua ansiedade é aplacada, porque você trabalha exatamente na segurança que o Senhor te dá para sobrevivência. Foi assim que Abraão viveu aqueles momentos, tá? No Salmo 42, nos versos 5 e na primeira parte do verso 6, 42, 5, 6a, o salmista diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Outra tradução diz, tão abatida, ó minha alma. Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Sabe o que é que eu gosto desse texto, olhando como psicólogo? O salmista conversando com a alma dele, né? Ele conversa com a mente dele. É o salmista, né, tendo um diálogo interno com ele mesmo, tá? Nesse sentido, ele prova a psique dele, tá? E ele questiona por que ele está tão triste. Lógico, ele estava sofrendo perseguição, jurado de morte, toda aquela pressão no deserto, mas me chama muito a atenção ele conversar com ele mesmo, questionar a sua alma. Por que você está triste, minha alma? E assim, é como se a essência dele estivesse questionando a alma, dizendo para ela: eu tenho Deus
e por isso eu estou seguro. É o Espírito dele falando com a psique dele, irmãos. Isso aqui é tremendo, né? Nesse sentido, quando a gente tem consciência da alma abatida, da alma triste, da alma angustiada, e tem essa consciência de que é Deus quem pode dar a cura, essa ansiedade ela vai embora. Por quê? Porque na realidade a ansiedade é ameaça, a ansiedade é perigo de futuro desconhecido, né? É perigo iminente, mas esse perigo ligado a um futuro. Quando você coloca aí então claramente a sua vida nas mãos do Senhor, essa ansiedade é aplacada. Abacuque capítulo 3, os versos 17 a 19, e aqui eu estou falando de um profeta que estava vivendo um momento muito difícil, fome, solo com problemas, difícil de plantar, ameaçado de ser invadido por outras nações, sofrido, angustiado, na certeza de que seria perseguido e torturado. Salmista Abacuque declara: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. O profeta é levado aos montes de Israel, é levado a cabra montês, né? Ao cervo, que de repente ele vê saltitando nos montes de Israel. Ele entende claramente que ele pode ser assim como aquele servo livre diante da humanidade, porque o Senhor é o seu Salvador. Quando eu olho para Abraão e entendo claramente essa esperança de Abraão, que eu quero aprofundar um pouquinho mais agora, eu entendo que viver essa esperança é aplacar a ansiedade. E quando a gente pensa em aplacar a ansiedade, a gente pensa em aprender a esperar. Veja, é uma retroalimentação, a esperança que me ensina a esperar, espero na esperança. Essa retroalimentação é tremenda. Então, viver em esperança, irmãos, é aprender a esperar. Gênesis capítulo 15, nos versos 1 e 2, todos esses textos de Gênesis eu li pela manhã, né? Na mensagem trazida lá no meu canal no YouTube. Gênesis 15, 1 e 2, o texto bíblico diz que depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Abraão pergunta ao Senhor: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro de que possuo é Eliezer de Damasco. Que me darás, Senhor? Pergunta Abraão. Aqui nós temos um segundo diálogo de Deus com Abraão. Aqui Abraão, né? Mas eu quero trazer alguns detalhes que eu frisei pela manhã e estou trazendo agora para que a gente entenda. Alguns textos que eu trouxe pela manhã, veja, em Gênesis capítulo 12, nos versos 1 a 7, primeiro encontro oficial de Deus com Abraão acerca das promessas que Deus faz para o seu servo, o texto registra que Abraão tinha 75 anos. Em Gênesis capítulo 15, nos versos 1 a 6, esse texto que eu acabei de ler para vocês, o texto registra Abraão com 85 anos. Em Gênesis 17, nos versos 1 a 6, o texto traz Abraão com 99 anos. E em Gênesis 21, nos versos 1 a 7, quando o texto relata sobre o nascimento do filho da promessa, o sorriso Isaque, Abraão tinha 100 anos. Faça as contas.
desde o primeiro encontro de Deus com Abraão, lá em Gênesis 12, até o nascimento de Isaac. 75, aliás, 100 menos 75, 25 anos o tempo para que Deus tivesse a primeira conversa com Abraão e o nascimento de Isaac. 25 anos. Você teria paciência de esperar 25 anos para ver a promessa de Deus realizada em sua vida? Aqui está a chave. A gente vive numa sociedade tão angustiada, tão cheia de ansiedade, que um mês é pouco, né? Já parei de contar os casamentos que eu já ouvi falar, que eu conheço, que se acabam com 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Muita gente que não sequer espera mais 1 ano, né? Gente que não entende que 10 anos é pouco diante do Senhor. Gente que não quer esperar, né? Abraão espera desde a sua primeira conversa com Deus 25 anos para ver o fruto, né? Isaac nas mãos dele. Isso o apóstolo Pedro fala, né? 2 Pedro capítulo 3, nos versos 8 e 9, o apóstolo Pedro diz assim: não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça ou se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, né? Se nós entendermos que as promessas que estão escritas, colocadas pelo Senhor nesse livro para nós, né, se nós entendermos que elas vão acontecer no devido tempo, nós não temos tempo, ou não teremos tempo, né, no sentido de cumprir um espaço, né? Ela pode acontecer hoje, ela pode acontecer daqui a 10 anos, ela pode acontecer daqui a 20, 30 anos, né? Nesse sentido, o Senhor não tarda, né? Aqui, irmãos, esperança é de esperar, né? A gente tem aprendido uma nova palavra que os filósofos falam muito hoje em dia. Aliás, ela não é nova, ela está no dicionário, mas ela é desconhecida, ela está começando a ser conhecida, né? Os filósofos falam muito hoje em dia, o mercado aproveita muito isso, que é a palavra esperançar, né? Esperança não tem nada a ver com esperançar, tá? Segundo Paulo Freire, esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Esperançar na realidade não é esperar, tipo, não dá tempo, eu vou fazer do meu jeito. Esperar é diferente. Esperar é confiar e entender que a coisa vai acontecer porque o Senhor prometeu, né? Esperar não tem a ver com a mãozinha que geralmente nós queremos dar para Deus por causa da nossa ansiedade, né? Senhor, está demorando muito, já que está demorando muito, então eu vou aqui fazer alguma coisa para que a coisa aconteça. E geralmente quando eu faço isso, irmãos, eu vou trazer um ditado que eu não sei, é bem antigo, né? Não sei quem conhece aqui, eu dou com os burros na água. Geralmente, quando eu tento, com as minhas próprias forças, tentando dar uma mãozinha para Deus, eu me dou mal. E eu colho frutos problemáticos depois, porque não esperei a vontade do Senhor. Eu aprendi as duras penas a esperar, né? E com dificuldade
eu aprendi, mas aprendi. Esperar aqui não tem nada a ver com esperançar. Em Romanos capítulo 8, nos versos 24 e 25, Paulo, falando sobre redenção, ele diz assim, Romanos 8, 24 e 25, pois nessa esperança, ele está falando da redenção, da vida futura, né, com o Senhor, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Quem espera por aquilo que está vendo? Questiona Paulo. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Então, na realidade, o que Deus diz para nós, nesse exemplo de Abraão, para tudo tem seu tempo. Para tudo tem seu tempo. É exatamente o que o escritor de Eclesiastes 3:1 diz para a gente. Para tudo há um tempo específico, uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, por que você traz essa palavra hoje, Emildes? Irmãos, quando a pandemia começou, e aí essa semana eu estava lembrando sobre isso, nossa última reunião aqui antes da pandemia, aliás, já estava na pandemia, antes de ser fechado, porque, não sei se vocês lembram, eu preguei num domingo, se eu não me engano, na quinta-feira seguinte o governador baixou um decreto, foi tudo fechado, né? A gente fechou a programação, sem nem sequer ter tempo de avisar. Eu lancei um vídeo no final de semana, avisando o que aconteceu, mas eu lembro que naquele domingo eu trouxe uma introdução sobre coronavírus, e nenhum de nós imaginávamos o quanto era grave, porque com toda a gravidade que eu trouxe naquele dia, eu também não imaginava a gravidade do coronavírus, né? A gente começou a viver esse momento, e eu, como muitos, pensei que em 4 ou 6 meses estaria tudo resolvido. Eu lembro das minhas mensagens, a minha primeira mensagem foi exatamente sobre a dificuldade que nós teríamos diante do vírus, tá? Mas eu, no meu mais alto pessimismo, eu não imaginei que nós estaríamos esse tempo todo convivendo com isso, né? Aí já vai quase 1 ano e meio, e assim, os especialistas dizem que nós vamos começar a controlar esse negócio na metade do ano que vem. Controlar, né? Nós precisamos no Brasil de termos pelo menos 65, 70% da população vacinada com as 2 doses, para alcançarmos a famosa imunidade de rebanho, para poder melhorar. Israel conseguiu controlar a doença e liberou. Essa semana tiveram que voltar a usar máscara, porque o número de doentes estava aumentando. Especialistas norte-americanos já estão prevendo uma outra onda nos Estados Unidos, porque controlar a doença e liberar, inclusive fazendo turismo, né, propagando a vacina. Então a gente está vivendo um momento muito difícil, e para onde eu olho tem gente ansiosa, para onde eu olho tem gente com medo. A gente precisa muito entender isso aqui que a Bíblia traz para a gente. A ansiedade é fruto de alguém que está se vendo ameaçado. A ansiedade é problema com o futuro. O que será de mim? E eu lembro que realmente eu consegui entender o que seria coronavírus quando eu perdi o primeiro amigo. A dor que me abateu. Quando eu perdi Kerly, eu não entendi o que estava acontecendo familiarmente, mas eu comecei a trabalhar tudo isso, e de lá para cá, nós estávamos contando, onde nós perdemos cerca de 10 amigos
nesse ano e meio. Eu estou com um grande amigo agora, já há 20 dias no TI. Orem pelo pastor João Nunes. 20 dias. Então, a gente, na realidade, a grande maioria de nós não tem noção do que é Covid, mas vive essa ansiedade por causa do clima que é espalhado. Precisamos entender que viver em esperança é aprender a esperar. Precisamos entender isso. E nesse sentido, não há nada que possamos fazer para conseguir, para acrescentar algo nos problemas que nós apresentamos a Deus, nas promessas que Deus faz para nós, porque tudo isso é pela graça, irmãos. Pela graça. Quando começo a estudar textos como esse de Abraão, em que percebo que da primeira conversa de Deus com Abraão, apresentando a ele a promessa, até a realização da promessa, foram 25 anos. 25 anos. Eu e Heloísa estamos casados há 30. É muito tempo, irmãos. É muito tempo. Em 30 anos, nós formamos 3 filhos. 3 filhos. 2 casados já. É muito tempo. Abraão esperou 25 anos para ter o filho da promessa. Por isso que ele é chamado pai da fé. O pai daqueles que têm fé, né? Então vamos lá. Eclesiastes capítulo 3 diz que há uma ocasião para tudo. E terminando, no Salmo 119, nos versos 116 e 117, Salmo 119, versos 116, 117, o salmista ora assim: sustenta-me, Senhor, segundo a tua promessa, e eu viverei. Não permitas que se frustrem as minhas esperanças. Ampara-me e estarei seguro. Sempre estarei atento aos teus decretos. Veja, não permitas que se frustrem as minhas esperanças. Aqui eu estou falando de esperanças humanas. Ele se vê em perseguição, mas ao mesmo tempo se vê livre, diz ao Senhor que quer que os inimigos deles sejam fulminados, nesse sentido, mortos, destruídos, mas ao mesmo tempo ele diz: não permitas que se frustrem as minhas esperanças. Primeiro, Abraão creu em algo que veio a existir sem existência, a gente viu isso pela manhã. Segundo, ele teve paciência de esperar a vontade de Deus na vida dele. Nesse sentido, viver em esperança me ensina a esperar. E quando eu vou caminhando, ou quando eu caminho, nessa esperança, vendo o que Deus está fazendo, eu vou fortalecendo mais ainda a minha esperança. É assim que é a vida humana, irmãos. Eu lembro de uma frase de Viktor Frankl, e eu não vou dizer exatamente porque eu não tenho ela escrita aqui, mas ele diz mais ou menos assim: quem é o homem? O homem é aquele que inventa o forno das câmaras de gás. É o mesmo homem que se coloca na fila orando para ser queimado. É ele quem inventa o que depois vai destruí-lo. Esse é o homem. Esse é o homem. E quando eu penso nisso, eu penso no que nós podemos fazer pela humanidade, O humano é da ordem dos extraviados, mas a graça está aí. O homem é aquele de falha egoísta e que seus passos são passos destrutivos, mas a graça está aí. A fala de Abraão, a prática de Abraão para nós é prova de que podemos viver fé em graça em meio ao caos, literalmente. E aí eu quero concluir em Colossenses capítulo 1, nos versos 26 e 27. Colossenses 1, 26 e 27, quando o apóstolo Paulo
diz: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações. Ele está falando de Jesus Cristo, mas que agora foi manifestado aos seus santos. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. E a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Viver essa esperança bíblica é simplesmente mostrar para o mundo que se pode viver fé e esperança em Jesus Cristo. A gente vai aprofundar um pouco mais isso, tá? Mas olhar para Abraão é entender claramente que nós podemos manter nossos ouvidos voltados às promessas do Senhor, né? É entender que Deus traz à existência as coisas que não existem. É entender que a esperança aplaca a ansiedade e que essa esperança me ensina a esperar cada vez mais. É assim que devemos viver. Por isso o apóstolo Paulo diz: Cristo em vocês é a esperança da glória. Nós, como igreja, precisamos entender isso para entendermos o caos que está aí dessas portas para fora e sermos esperança para esse mundo. Vamos orar? Senhor, eu creio em tudo que está escrito, em tudo que foi falado, em tudo que foi lido, e a minha oração agora é que o Senhor internalize através do seu Espírito cada fala da palavra de Deus em nossos corações. Que as nossas mentes, quando receber ansiedade, elas entendam assim como o salmista entendeu: porque estás abatida, ó minha alma. Creia em Deus, Ele é o Salvador, Ele é o escudo, Ele é a promessa que caminha conosco. A minha esperança, Senhor, é que nós, como igreja, entendamos que essa ansiedade que vem, ela é inerente ao ser humano, ela vem, ela ataca, mas ela pode ser rebatida. Ela pode ter a certeza do Espírito, na fé e esperança de que o Senhor caminha conosco. E que as promessas do Senhor são promessas que acontecem, independente do tempo. Porque Ele não é homem. Ele não é ser humano para contar tempo. Como o apóstolo Pedro diz, um dia pode durar 1000 anos para o Senhor. Assim como 1000 anos, um dia. Ensina-nos, Senhor, a esperarmos em Ti, a afirmarmos os nossos corações, nossas mentes nas Tuas promessas. Ensina-nos, Senhor, que nós não estamos lutando por coisas desse mundo, por bens materiais, mas por um tesouro que está no céu. Ensina-nos a descansar e a compreendermos os Teus mistérios, Senhor. Ensina-nos a entendermos claramente essa esperança que Abraão traz, que mesmo sem vigor físico, mesmo sem possibilidades de frutificação humana, mesmo entendendo que sua esposa já tinha o útero envelhecido, amortecido, o Senhor poderia fazer assim. Ensina-nos, Senhor, a vivermos conforme a Tua palavra, em Tua esperança. Então ensina-nos, Senhor, a mostrarmos a esse mundo essa vida de esperança em Ti para a Tua honra e glória. Que seja fé de olhos que veem o invisível, que seja a prática de servos e servas que caminham conforme a vontade do Senhor. Que o mundo veja assim e que entenda a esperança do Senhor em nós. Senhor, visita, esperamos, continuamos esperando
o Senhor visitando enfermarias, UTIs. Visita teu servo João Nunes, Senhor. Teu servo sofre há 20 dias, entubado, com problemas graves, mas eu sei que tu podes fazer a tua vontade na vida do teu servo. E é assim que nós esperamos, somente a tua vontade, Senhor. Visita, Senhor, as famílias enlutadas, derramando da tua cura para a tua honra e glória. Visita, Senhor, restaurando. Visita, Senhor. Enfim, que o teu amor, a tua graça, a tua unção, a comunhão do teu Espírito estejam com todos nós, hoje e para sempre, nos dando uma semana abençoada, reflexiva, mas também restauradora. Fortalece-nos a fé e a esperança, Senhor. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Essa é a minha oração para cada um de nós. Independente do momento que estamos vivendo, que nós entendamos que o Senhor continua caminhando conosco, continua nos restaurando, reparando cada passo de nossa vida. Essa é a minha oração para você que está nos vendo agora, que vai nos ver no futuro. Essa é a minha oração para todos nós. Deus nos abençoe. Um bom restante de noite e uma semana abençoada.